Recording. Ok. Pronto, então a proposta de hoje à noite é de trabalharmos os dois capítulos, os penúltimos, né, o 9 e o 10, e o título dos dois, né, primeiro, 9, capítulo 9, multiplicando o crescimento do evangelho através do treinamento de cooperadores. Né? Então é importante a gente entender quem são esses cooperadores e qual a melhor forma de treiná-los, né? Então a gente vai caminhar um pouco em relação a isso. E pessoas que vale a pena observarmos, no sentido de que pessoas, ao estarem envolvidas nesse processo de treinamento, de atuação propriamente dita, né, no fazer discípulos, elas podem se destacar como possíveis líderes, possíveis pastores que venham se envolver no ministério em tempo integral ou tempo parcial mais para frente, né? Então, é importante a gente ter esse olhar, né? Isso é muito da liderança, isso é muito da igreja reconhecer, mas ter esse olhar de que, primeiramente, todos nós somos fazedores de discípulos. Não existe uma hierarquia ou uma classe diferenciada de pessoas que pode fazer discípulo e a outra está isenta desse papel. Não existe. A grande comissão ela foi dada a todos, né? Nós temos os discípulos de Cristo como sendo as pessoas para quem ele falou, né? A grande comissão. Então, todos nós temos a responsabilidade de fazermos discípulos. Isso é o básico, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que, enquanto liderança, ter esse olhar mais de treinar e de multiplicar essas pessoas, né? Na verdade, todos devem ser treinados. Só que, em termos de igreja, nós estamos, muitas vezes, em níveis diferentes. Existe o novo convertido, que está chegando agora, que é diferente de alguém que está há muito tempo na igreja, ou não, né? Porque dependendo da qualidade de envolvimento e de estudo das escrituras, a pessoa que está há muito tempo na igreja pode estar tão rasa quanto. Então é importante que a gente perceba que existem aquelas pessoas que precisam de um atendimento como se fossem bebês, e existem pessoas que já estão maduras, e essa é a percepção que a gente precisa ter, de pessoas que estão maduras, prontas para alcançar outros, ou para até treinar outras pessoas, né? Então, é importante a gente perceber isso, e essa questão da multiplicação, o viés é esse, né? De treinar para que esses cheguem ao ponto de serem treinadores, né? E aí o contágio é da igreja toda, certo? Então, a ideia principal é essa. Eu queria que vocês abrissem em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Vai ficar desse tamanho aqui até. Bom, 2 Timóteo 2:2 diz assim. Eu vou ler o 1, né, para a gente pegar aí desde o começo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a
outros. Percebem aí as gerações, né? Eu, Paulo, falei para você, Timóteo. Você, Timóteo, fala para homens fiéis e idôneos. Olha a característica, né? A característica desses homens, fiéis e idôneos. E o que é que esses homens fiéis e idôneos precisam fazer? Transmitir a outros. Então, esse é o princípio da multiplicação, né? De treinarmos pessoas fiéis e idôneas para que esses que são maduros, né? Como eu disse logo no início, que são maduros, eles possam passar adiante aquilo que eles aprenderam, né? Então, esse princípio da multiplicação é esse. E Paulo, ele vai trabalhar muito com esse princípio de colegiado, de pessoas que trabalham junto com ele. E aí ele vai usar duas terminologias, né? A de cooperadores e a de ministros, né? Nós temos aí dois grupos bem distintos, mas que no final das contas são pessoas que atuam juntamente com Paulo no ministério de propagação do evangelho, né? Porque esse foi o ministério para o qual Paulo foi chamado, né? De pregar o evangelho, certo? Então, deixa eu passar aqui que eu acho que eu já falei coisa que está bem mais para frente. Então, assim, as questões básicas desse capítulo 9 são essas, né? A primeira, como o pastor, com pouco tempo e com um número grande de pessoas, poderá ministrar a esses de forma pessoal. O pastor tem 80, 90 pessoas para atender, né? Ele, no livro aqui, eu estou falando da nossa realidade, 80, 90 pessoas que são assíduos, eu acho, né? Mais ou menos essa a ideia. Como é que ele vai atender de forma pessoal 80, 90 pessoas? Difícil, né? Humanamente impossível, né? Então, qual é a ideia, qual é o princípio, e é o que ele vai tentar responder. Como ele fará progresso em treiná-las para serem trabalhadores da videira? Né? Então, dentro da perspectiva da multiplicação, é importante que o pastor tenha esse olhar. No capítulo 7, né, foi passada essa tabelinha aqui, não sei se quem ministrou a aula, eu não pude participar, porque eu fazia, né? Estou de férias. Foi, né? Pronto. Então, tem aí os níveis de acompanhamento, né? Pessoas fictícias, né? O Bob, o Jim, o Barry, o Tracy, o Don, o Marcus e a Sarah. São pessoas fictícias que estão em níveis de aprendizado diferentes das escrituras, né? Então, dentro dessa perspectiva, uma pergunta que o autor faz: com quem é que o pastor, com um tempo reduzido, vai trabalhar? É com esse que precisa ser evangelizado, né, para ganhar essa pessoa para Cristo? Alguns poderiam responder que sim, não, é porque pregar o evangelho é urgente, né? A pessoa está sem Cristo, ela precisa ouvir do evangelho, então precisa trabalhar com o Bob, né? Ou com o Mark, né? Que estão nesse intervalo aí, nesse ponto da evangelização. Ou você pode pensar, não, precisa trabalhar com quem tem necessidade de ajuda, né? Quem está no processo de crescimento e tal. E tem esses aí que estão no processo de treinamento, seja geral, seja específico. Né? Então, dentro dessas realidades diferentes, a quem é que o pastor deve investir mais tempo? O que é que vocês acham? Não sei se o Glauber levantou essa questão, mas é uma questão que trata especificamente de treinamento, né? Exatamente. A ideia é pegar quem está nesse último nível aqui, no caso aí o Dom e a Sarah, porque eles podem ser multiplicadores do ministério pastoral.
eles podem ser cooperadores, que esse era o princípio que Paulo utilizou na sua prática, né? Então, Paulo tinha um ministério de colegiado, com cooperadores, pessoas que poderiam dar o suporte ou fazer o trabalho que Paulo também fazia, né? Então, ele treinava, ele colocava como Priscila e Áquila, né? Que eram cooperadores dele, Romanos 16:3 vai mostrar isso. O próprio Timóteo, né? Que era, ele chama até de filho amado, né? No texto que a gente leu aqui, que deu esse suporte para Paulo também no ministério de pregação da palavra. Epafrodito, né? Que também tem essa característica. Evódia e Síntique, que estavam se bicando, né? Estavam se degladiando lá, mas ele clama a Clemente que possa dar tentar resolver ali a crise, né, das duas, para poder elas voltarem, porque elas eram cooperadoras do evangelho, né? Tinham mulheres que abriam as casas, que cediam suas casas para receber as pessoas para pregar o evangelho, né? Então, assim, é importante que a gente entenda que o trabalho ele é coletivo. A gente não trabalha, nós temos o trabalho sim. Por exemplo, no meu trabalho, né? Eu estou no meu trabalho, eu tenho uma responsabilidade no meu trabalho de pregar o evangelho, né? Eu tenho essa responsabilidade. Agora, nós temos como fazer mais do que isso no coletivo. Nós podemos ter trabalhos como, por exemplo, essa possibilidade da congregação messejana, né? Que é importantíssimo que tenha um colegiado, um grupo que vai estar ali trabalhando para levar adiante o evangelho ali naquele bairro, né? Então, assim, dentro da perspectiva do trabalho de Paulo, esse princípio do colegiado, do trabalhar em equipe, formando cooperadores, é muito evidente na sua prática. Então, o status dos trabalhadores, e esse texto aqui eu acho que é muito interessante. Vamos lá para 1 Coríntios 3, 5-9. Porque no slide tem aí, e eu coloquei como estava no livro, o status dos trabalhadores de Deus é dignificante e humilhante. É um privilégio nós trabalharmos para Deus, no fazer discípulos, mas é Deus que faz a obra. Nós, vamos para o texto, né? Que ele diz assim: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem? De Deus. A obra é de Deus. Não é de Paulo, não é de Apolo, muito embora eles sejam instrumentos instrumentos e ferramentas nas mãos de Deus para que pessoas chegassem ao conhecimento do Evangelho. Então, é inquestionável a atuação desses homens. É dignificante você ser um cooperador do próprio Deus, é um privilégio, na verdade, né? O Paulo diz, porque para mim foi me dada a graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, é um privilégio, é algo que eu não mereço, mas Deus me deu esse privilégio de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, quando ele diz, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Paulo não é aquela coisa da depreciação, né? Ele não está dizendo, o que eu faço é besteira, não tem valor. Tem o seu valor, mas o valor maior é na ação de Deus. Ele está querendo focar é que Deus é que age através deles. Exatamente. A glória é devida a Deus. A obra é feita por Deus. Nós não temos o poder de converter ninguém, de salvar ninguém. Nós somos instrumentos para proclamar a verdade da salvação. Mas nós não temos esse poder. Quem tem é Deus. Então, por isso que ele diz, não é depreciativo em termos do trabalho dele, né? Mas
colocando as pessoas nos seus devidos lugares. E a pessoa de Deus deve estar entronizada no processo de salvação. Né? Não sou eu não sou a peça principal, é Deus que age na vida do ser humano. Né? O que é que Efésios 2:1 diz? Ele quem? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, não sou eu que dou a vida para o Felipe, né? Não é, ou para o Marcão. É Deus que dá a vida. Então, precisamos colocar as pessoas aí nos seus devidos lugares. Por isso que ele colocou essas duas posições, né? Vamos dizer assim. Então, há uma designação do Senhor ao ministério. Né? Então, nós temos, aí são ministros. Né? 1 Coríntios 3:5, quando ele diz, servos por meio de quem crestes. Quem são esses ministros? São servos. Né? São servos. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Certo? Então, há uma designação em relação ao ministério, a esses homens estarem no ministério, né? Aqueles eram cooperadores, esses são ministros. Estéfanas, Fortunato e Acaico, né, são exemplos. Eu vou só mencionar, não vou ler todos os textos, porque o nosso tempo é bem reduzido, então não dá para a gente ler tudo. De repente, depois a gente vai ser disponibilizado o material, né? E aí você pode ler com mais calma, tá certo? Mas só para ter uma ideia. Epáfras, né, que foi quem atuou com muita força na igreja lá em Colossenses, né, lá em Colossos. Tíquico e Árquico, né, então são ministros de Deus, por meio de quem as pessoas chegaram ao conhecimento de Cristo, né, na época. Todos eram ministros de Cristo, muito embora, às vezes, agindo em favor de Paulo. Então, é importante pensar nisso. Paulo direcionava, Paulo designava, né, Timóteo, fica aqui, né, Epáfras, fica, né, atua aqui, mas, no fim das contas, em primeiro lugar, todos são discípulos de Cristo, né? Todos eles. O serviço realizado estava relacionado com a pregação da palavra e a edificação da igreja. Ministros cooperadores têm como papel fundamental edificar a igreja para que a igreja cumpra o seu papel. É o corpo agindo nas suas diversas funções. Cada um tem o seu papel, né? Seja na área do ensino, seja na área do evangelismo, da pregação, cada um tem o seu papel e o seu lugar. E a atuação do corpo na edificação de si vai fazer com que nós tenhamos ferramentas necessárias para alcançar, para cumprir o propósito de Deus de espalhar o reino dele nesse mundo, né? Nós estamos aqui, a igreja não é um clube, não é um ambiente em que nós vamos vir só para confraternizar, sem um objetivo último, que é glorificar a Deus lá fora. Nós estamos vindo aqui para crescer, para aprender, para sermos treinados, para fazermos discípulos. Esse é o propósito da igreja, para que Deus seja glorificado, né? Então, é importante que a gente entenda isso, para que essa ideia, que é muito comum hoje, infelizmente, por parte de alguns grupos ou de algumas igrejas, de que a igreja é aquele clube que tem eventos, que tem, né, legal, vai ter passeio, vai ter viagem, vai ter, né, distração, entretenimento. Isso desfoca totalmente do propósito de Deus para a igreja, que é fazer discípulo, que é fazer com que o nome de Deus seja conhecido em toda a terra, né? Então, algumas implicações. Paulo valorizava os diferentes dons da graça para a edificação do corpo de Cristo, né? É importante a atuação de cada um. Não tem o ministério de ficar sentado e ser servido o tempo todo. Todos nós temos um ministério e precisamos desenvolver esse ministério para que a igreja cresça. Eu acho fantástico quando Paulo faz a comparação da igreja com o corpo.
né? Porque o corpo tem a sua diversidade, mas o corpo, na sua diversidade, faz com que ele mesmo cresça, né? Se você pensar bem, quando você tem a boca, o olho, né? Cada um com o seu papel, com a sua função e exercendo bem, o corpo vai andar bem. Basta um órgão seu não funcionar bem para você começar a passar mal. Não é verdade? Né? Oi? Exatamente. Tem a tal da febre, né? Verdade. Mas assim, a dinâmica do corpo é essa, né? Estamos aqui para sermos treinados, para sermos edificados, para cumprirmos o nosso papel nesse mundo. Aqui, igreja não é um clube que a gente vem se distrair, né? Eu estou sem fazer nada, eu vou para a igreja. Nós estamos com o propósito de aprendermos para espalharmos, né? Para fazermos Deus conhecido. A melhor maneira de edificar uma congregação cheia de discípulos, que fazem discípulos, é reunir e treinar um grupo de cooperadores para trabalhar com o pastor. Então, quando você tem a impossibilidade de o pastor atender a 90, 100 pessoas ao mesmo tempo, que o texto até diz aqui 130, né? Nós não chegamos lá, eu acho, né? Mas mesmo o número que a gente tem, se a gente não tem um grupo de cooperadores, daqueles homens idôneos que Timóteo falou, aliás, que Paulo falou a Timóteo, né? Nós não temos, o pastor não tem pernas para abarcar todo mundo, para alcançar todo mundo. Então, é importantíssimo que nós nos envolvamos de forma direta nos ministérios da igreja, né? Para que Deus seja conhecido, a igreja seja edificada e faça discípulo, né? A ideia principal, primordial é essa. Igrejas não fazem discípulos, discípulos fazem discípulos, né? O Bruce Hall disse. Então, nós não temos, porque muitas vezes, eu achei interessante essa frase, porque é como se nós estivéssemos usando no coletivo o termo igreja, e isso desfoca um pouquinho da minha responsabilidade individual, né? Não, mas a igreja tem que fazer discípulo. Não, eu tenho que fazer discípulo. Eu tenho que fazer discípulo. Não somos, não é nem nós, não somos nem nós. Eu tenho que fazer discípulo. Eu tenho que cumprir esse papel, né? Para poder cumprir o propósito de Deus aqui. Então, como é que eu seleciono, né? Como é que a gente seleciona, que perfil esses homens, esses cooperadores precisam ter? Já apontamos 2, né? Eu já adiantei aí o processo lendo 2 Timóteo 2:2, homens fiéis e idôneos, né? Ou capazes, né? Ou seja, homens maduros, homens que demonstram maturidade na vida cristã para conduzir alguém a Cristo, né? Então, ser genuinamente convertido é o princípio fundamental básico, né? Ter o coração para Deus. E mais uma vez, deixa eu só reforçar, não é tempo de cristianismo que vai me dar isso aqui, certo? É importante a gente entender isso. Não é tempo de cristianismo, é tempo com Deus. Não é o tempo que eu tenho de crente, não. Eu posso ter 30 anos de convertido e eu ser um bebê, em termos de conhecimento de Deus, de relacionamento com Deus, de maturidade cristã. Certo? Então, é importante a gente entender isso. Uma pessoa que tem, às vezes, 3 meses, 6 meses, a depender do investimento que a pessoa faça no conhecimento de Deus, ela pode atingir uma maturidade, né, muito rápida, no sentido de conhecer a Deus e de tomar decisões fundamentadas nas Escrituras. Certo? Então, é importante a gente entender isso. Evidenciar fome por aprender e crescer, né? Então, é um perfil, uma característica de alguém que pode ser um cooperador,
Ser maduro, a gente já mencionou, demonstrar fidelidade e potencial para ministrar aos outros. Então, você ter constância e desejo, amor pelas Escrituras a tal ponto que você quer que as pessoas conheçam aquilo que você conhece, certo? Então, são perfis, aliás, é um perfil de cristianismo que nós precisamos investir ou identificar, né? Para a gente poder ter esses cooperadores. Isso significa dizer que esse grupo seleto ele vai ser para a vida toda o mesmo grupo, que não vai aumentar esse grupo. A proposta não é essa. A proposta é exatamente o contrário. É que o grupo de cooperadores aumente à medida que esses cooperadores vão formando novos cooperadores. Princípio da multiplicação, certo? Áureo, tu me diz aí, me aponta aí a hora, porque não, deixa eu botar aqui. É até 8h30, né? Certo. Ok. Então, observar a aptidão em manejar a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15, né? Quando você tem o manejo das Escrituras de uma forma que não é só o encontrar versos, mas o saber usar, né? Saber aplicar a cada contexto que você encontra. Então, manusear bem a palavra da verdade, né? É uma característica de alguém que tem esse perfil de cooperador, certo? Não ver a aparência, ser alguém que realmente ama e obedece a Cristo, que ama uma vida piedosa e disciplinada. Às vezes a gente vê, por exemplo, porque o fulano de tal, ele tem um curso de oratória, ele fala bem, ele articula bem as coisas. Esse não é um elemento fundamental para se selecionar um cooperador, né? Vai contribuir? Vai, mas não é o central. O central está no que a gente já mencionou. Aptidão no manejo das Escrituras, conhecimento das Escrituras, para que a gente possa ter clareza na exposição das Escrituras, para que a gente possa ter a confiança de que o que vai ser falado está de acordo com o que foi revelado, né? Então, compreender as Escrituras. Ignorar o histórico da pessoa, né? Esse é um cuidado que a gente precisa ter. Ser discípulo piedoso de Cristo, respeitado pelos outros, mesmo sem uma posição formal. Eu não preciso ter o nome de evangelista, ou de pastor, ou de ministro de louvor para eu servir. Eu posso servir sem que ninguém saiba que eu estou servindo, né? No sentido não 007, né? Mas a ideia de nós termos, não estarmos dependendo. Oi? Isso. E nós não dependermos de uma imposição de mãos de alguém para fazer o que Deus me mandou fazer, né? Eu não necessariamente eu preciso disso. Eu preciso servir porque eu entendo que servir é algo que Deus quer de mim, né? Que fazer discípulos é uma ordem muito clara que Deus espera que eu faça isso. Então, independente de ter um projeto da igreja, de eu ser o líder do evangelismo, né? Eu não preciso disso para fazer. Muitas vezes vai ficar evidente que eu tenho a habilidade de liderar e isso vai ser natural, né? Ter o reconhecimento para que lidere. Mas isso é reconhecimento, né? Eu não preciso de ter esse reconhecimento para fazer. Eu sou reconhecido porque eu estou fazendo. E assim, no sentido de que eu só vou atuar se eu tiver um cargo na igreja. Não existe, né? Eu vou me envolver na igreja, eu vou me envolver na edificação da igreja, eu vou me envolver no fazer discípulo, porque eu entendo que a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que fazer. Porque Deus está me dizendo que eu tenho que fazer. Então,
Uhum. Exatamente. É por identificação. A igreja reconhece, né? Alguém que já está fazendo sem o reconhecimento, né? Então, na verdade, é um reconhecimento. Eu não preciso disso. Então, assim, eu preciso ter isso como um dos cuidados. Como é que tem sido a prática de vida cristã em termos de serviço para que essa pessoa assuma a posição de cooperador, né? De um apoio aí para a liderança da igreja. Ter facilidade nas relações interpessoais é outro cuidado que a gente precisa ter. Né? A pessoa precisa... A pregação do evangelho e fazer discípulos é algo relacional. Eu estou me relacionando com alguém, né? Então eu preciso para o cooperador. Não estou dizendo que eu tenho, por exemplo, a Luane não tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, ela nunca vai ser uma cooperadora. Não, ela vai crescer em maturidade e essa área da vida dela vai ser moldada por Deus e ela vai chegar a um ponto que ela vai trabalhar. Agora, não para ser um cooperador, aquele grupo lá que a gente viu que está em treinamento específico, aí é importante que ele já tenha esse nível relacional bem desenvolvido, né? Ou pelo menos tenha uma certa facilidade, porque vai precisar se relacionar com pessoas. Ele vai trabalhar com pessoas, ele vai investir na vida de pessoas, ele vai ter interesse. Eu achei tão interessante, uma pessoa chegou para mim e disse: rapaz, eu fui num aconselhamento e o pastor, ele me deu a atenção como eu nunca tinha tido. Interessante isso, né? Às vezes você está falando com alguém, ou você está escutando alguém, mas você está olhando para lá, você está olhando para lá, você não foca, não tira aquele momento para atentar para o que a pessoa está falando. Então, eu achei muito interessante essa pessoa perceber que a atenção do pastor estava realmente voltada para ela. Não só no nível de olhar, mas no nível das perguntas, né? A pessoa estava contando a história de vida dela e tal, e o pastor, mas isso aqui, né? Perguntava algo relacionado ao que já tinha sido dito. Então, isso é relação interpessoal, é dar atenção a essa pessoa. E o cooperador, ele precisa ter esse olhar, né? Essa facilidade. Isso aqui eu vivi demais na minha adolescência, né? E juventude. Na minha primeira igreja, às vezes não tinha quem assumisse determinada posição, assim, ou função na igreja, e bota porque tem que botar, porque tem que ter, né? Não recrutar pessoas apenas para aliviar a carga. É importante que a gente tenha esse cuidado, esse olhar, não desmerecer, especialmente os elementos fundamentais, né? Como, por exemplo, as escrituras, é fundamental, né? O conhecimento, o manejar bem das escrituras é fundamental. Então, eu vou ver alguém que não tem essa facilidade com as escrituras, eu vou recrutar por necessidade, porque para aliviar a minha carga, então isso pode ser um prejuízo mais para frente nesse processo de fazer discípulos, né? E selecionar pessoas ensináveis, pessoas que estão abertas às escrituras, que não são fechadas àquilo que Deus falou, né? Então é importante que se tenha esse olhar e fazer um convite pessoal para a oração e reflexão, mostrando a dependência em Deus nesse processo, né? Então é importante. Algumas questões com relação ao treinamento que precisamos ter atenção. Como a tarefa deve ser apresentada? O que é que eu devo apresentar para a pessoa a respeito do fazer discípulo? O que é fazer discípulo? É importante que se compreenda o papel para que esse papel seja cumprido, né? Quanto maior a clareza, melhor vai ser o desenvolvimento da cooperação na vida desses que vão atuar.
Estamos convidando-os a fazer o quê? É outra questão. O que é que qual é a proposta? Né? E aí a gente está falando de linhas gerais, na questão da cooperação dos cooperadores, nesse sentido de formá-los para formar outros, né? Como diz 2 Timóteo 2:2. João o quê? Sim. Sim. Então, assim, tem que ser bem segurado para que as pessoas entendam. Como se envolver no departamento da igreja? Eu não entendi a primeira parte. Assim, ele comentou, né? Então, assim, tem que ser bem simulado para que as pessoas entendam. Entendam. Como se envolver nos departamentos da igreja? Como acontece esse movimento? Sim, se envolvendo. Só o que tem é coisa para fazer, né? Então, sim. Você vai servir uma coisa assim, a sua disponibilidade, Deus vai trabalhar no seu coração, né? Exato. Assim, eu lembro bem na adolescência, na minha época, um dia desse, né? Ainda era o retroprojetor, com a transparência, né? E eu comecei a servir no louvor, fazendo as transparênciazinhas, né? Às vezes até imprimindo, que tinha quente pra caramba aquele negócio. Mas assim, é servir, é ter o coração disposto a servir naquilo que Deus quiser. E no que você perceber, porque é muito do conhecimento das Escrituras também. Quando a gente vai lendo as Escrituras e vai vendo as possibilidades, e vai analisando os contextos, e vai percebendo que, por exemplo, os surdos, cadê gente trabalhando com surdo na igreja? Sei que a Jade e eu estamos fazendo, mas cadê o nosso envolvimento para alcançar esse grupo? É uma necessidade, ninguém está fazendo, né? Então, assim, estar na igreja, é se relacionar com as pessoas, é perceber as necessidades e estar disposto a servir, né? Então, não tem muito segredo, não. E Deus vai conduzindo para onde Ele quer que você vá. Às vezes você começa sem a menor intenção, como eu comecei o seminário aqui no Cibima, sem a menor intenção de ser pastor. Eu queria cuidar da escola bíblica da minha igreja. Minha intenção inicial era essa. Era aprender um pouco mais para ajudar na escola bíblica lá da Igreja Batista Regular Maranata, lá na Cidade 2000. Né? E graças a Deus, Deus me deu condição de me preparar no seminário para servir. Então, assim, caminhar e perceber como é que Deus vai conduzir a sua vida em termos de serviço, né? Qual será o tempo do compromisso? Que preparação estará envolvida? Que treinamento receberão e que ministérios podem resultar nisso? Né? Quando você pensa num cooperador, você vai ter um grupo seleto, inicial, eu queria enfatizar muito isso, é inicial, para que esses ensinem a outros, que vão ensinar a outros, e daqui a pouco a igreja toda é treinada para ser um fazedor de discípulo, né? Então a ideia é essa, tá certo? Então é interessante deixar muito claro como é que vai ser esse processo. Qual a tarefa? O convite é para dedicar a sua vida ao serviço de Cristo. O convite é esse, é para serem discípulos de Cristo. E uma coisa interessante que o autor traz é que dentro da perspectiva geral, quem deve estar envolvido no serviço, quem deve dedicar a vida ao serviço, é o pastor. Eu sou só um crente. Eu estou aqui para que o pastor me sirva, ou para que os irmãos do louvor me sirvam. Então, mas quem é o responsável é o pastor, né? É uma visão muito distorcida do que é ser igreja. Porque a igreja não se resume a um pastor servindo.
Igreja se resume ao corpo servindo, ao corpo atuando, né? Então é importante entender isso. Sermos discípulos de Cristo é o convite central, não só para os cooperadores, mas para todos aqueles que querem trabalhar com o fazer discípulos. O recrutamento é para fazerem parte de uma causa digna, a eternidade de pessoas, vidas, e dedicarem a sua vida a ela, né? É olhar, é ter aquele olhar que Cristo teve quando ia nos vilarejos, né? Nos povoados, e ele olhava para aquelas pessoas, está lá em Mateus 9, 35 a 38. Ele olhava para as pessoas e o que era que ele enxergava naquelas pessoas? Estão aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E aí ele vai dizer, rogai, aquele versículo bem conhecido, né? Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Dentro de uma realidade de pessoas que estão aflitas e exaustas. Olha para a nossa realidade, mudou alguma coisa? Está piorando, né? Eu digo pelo meu contexto de escola pública, que eu trabalho na escola pública. E a gente constantemente a gente se depara com casos de pessoas que estão se cortando, se automutilando. Aí vem a psicologia e diz o quê? Não, é uma forma de externar, né, de transferência de dor. A dor da alma está sendo transferida para a dor do braço. Mas a dor da alma é causada pelo quê? Pelo pecado, pela falta de Deus, pelo mundo perdido que expõe crianças e adolescentes a abuso sexual, né? Então, é uma série de fatores, mas tudo gira em torno de uma condição de pessoas que estão como ovelhas que não têm pastor. E aí, interessante que no capítulo seguinte, o que é que ele faz? Mateus 10. Vamos lá, vocês? Eu estou pedindo que vocês orem, mas agora vocês vão ser a resposta. Anda. E aí dá as instruções para que eles vão. Né? Para que eles façam, sejam cooperadores. Certo? Então, recrutamento é para fazerem parte desta causa. Um panorama maior. Deus está chamando um povo para o seu reino pela pregação da sua palavra. O princípio básico é esse. O discípulo é um trabalhador da videira, é um discipulador. É aquele que vai pregar o evangelho para fazer discípulos de Cristo. O treinamento é um processo de crescimento em direção à maturidade de cristãos trabalhadores da videira. Vida estagnada, vida cristã estagnada, não vai gerar ou discípulos, né? A gente não vai gerar vida, mas fazer discípulo, alcançar pessoas, isso faz parte da vida de alguém que está com a vida com Deus dinâmica, né? Rodando. Então, aqui o processo desse panorama. Nós temos a salvação. Da salvação, nós temos o crescimento. No crescimento, nós atingimos uma maturidade. Essa maturidade nos levará a um treinamento, e esse treinamento pode nos levar à liderança de outros. Né? Então, são princípios que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida e do investimento que nós temos em relação a Deus e a sua obra. Recrutar e treinar um pequeno grupo é o primeiro passo para treinar todos os cristãos. Então, tem que iniciar com um grupo menor, e esse grupo menor vai se expandindo. Essas imagens o livro traz, eu escaneei e coloquei aqui, né? A realidade que é muito comum nas igrejas, né? O pastor trabalhando com evangelização, com acompanhamento, com crescimento, né? É muito comum essa realidade aqui nas igrejas de forma geral.
Proposta do treinamento: treinar pessoas como fazedores de discípulos, selecionar alguns maduros e estimulá-los com a visão de fazerem discípulos e selecionar cooperadores. Aí, veja, a imagem muda. O pastor continua investindo no grupo, mas ele pegou desse grupo maior alguns 4 aqui, né? Tem 4 ao lado aqui, para que esses 4 estejam cooperando com ele para alcançar o grupo maior, né? E aí, você tem 4 aqui. Olha só, princípio da multiplicação. O pastor continua investindo no grupo maior, mas ele já tem aqui, 3 frentes investindo em outros grupos da igreja. Então, nós temos uma grande responsabilidade de nos colocarmos à disposição de Deus, em primeiro lugar, para fazermos parte desse grupo de pessoas que podem e devem ser usadas por Deus para a edificação da igreja, porque aqui é o princípio da edificação. Eles estão sendo edificados e estão sendo treinados para que alcance a outros, né? Então, o texto central, na minha concepção, é aquele de 2 Timóteo 2:2, né? Tendo isso em vista, tendo como princípio básico a ideia de transmissão a outros, para que esses outros transmitam a outros, e assim por diante, né? Ele dá só aí 2 gerações, certo? Então, capítulo 10, acho que vou precisar correr, não, vou precisar correr. Então, capítulo 10, ele vai trabalhar com a percepção de pessoas, né? Quem são essas pessoas e o que é que nós precisamos atentar para essas pessoas? As questões do capítulo. Por quais meios ou por qual instrumento Deus chama e levanta a próxima geração de pastores e evangelistas? O que é que vocês acham? Como é que Deus vai levantar? Será que não vai ter mais pastor e evangelista? Né? Qual é o instrumento que Deus usa para levantar? Existe existia, né? Não sei se ainda existe, mas existia uma concepção muito equivocada em relação a chamado, né? A palavra chamado. Você já ouviu essa palavra sendo aplicada ao ministério, né? Eu fui chamado para o ministério. E muitas pessoas podem se questionar, mas por que eu não fui? Né? O que foi que ele entendeu do ministério de chamado que não aconteceu comigo, né? Então é porque Deus não quer que eu vá para o ministério. Então eu vou ser só um crente normal, né? Aí tem a questão do frio na espinha, essas coisas que nós percebemos nas Escrituras que Deus falou no Antigo Testamento. Como foi que Deus chamou Moisés para uma tarefa específica? Através da sarça. Foi algo sobrenatural, né? Então, às vezes nós ficamos no aguardo de acontecer algo miraculoso, sobrenatural, que eu vou entender, puxa, é isso que, né, Deus está me chamando para o ministério por causa disso, né? E, na verdade, a gente precisa entender esse conceito de chamado, né? Para que a gente possa fazer... Mas vamos correr aqui, que senão não dá tempo, não. Então, a tese do capítulo é por meio de pastores que recrutam ativamente pessoas adequadas dentro de suas igrejas e as desafiam a gastar sua vida em favor da obra do evangelho. É aquela coisa, a percepção a partir do que a pessoa tem feito, né? E o convívio, e a percepção da busca pela maturidade, do crescimento das escrituras, do serviço que é prestado a Deus, do amor por Deus, tudo isso são indícios, pode ser percebido na vida daqueles que estão envolvidos na obra, no serviço cristão, sem aquela titulação, sem a necessidade de uma titulação, né? Então, ele aponta 4 perguntas que são muito importantes nesse contexto. Primeiro, todos os crentes são chamados a servir. Por que então deveriam alguns serem chamados ao ministério? É comum, vocês entendem que todos os crentes são chamados a servir?
Acho que a gente já falou aqui de algumas situações, né? O contexto lá do corpo, de 1 Coríntios, capítulo 12, né? Dos dons, né? De forma geral, que são mencionados em Efésios capítulo 4. Então, os cristãos são chamados a servir, a cumprir um papel no corpo, certo? Aí vem a pergunta, por que deveriam ser chamados a um ministério específico? Então, vamos ver o que é que a gente diz. Compreensão equivocada dos chamados, a gente já mencionou. A ideia de realmente ter... Tem alguém falando? Então, assim, a ideia de ter aquela coisa fora do normal, né? Para se ter uma convicção do chamado de Deus, né? Um frio no espinhaço, uma coisa, Deus falando no ouvido, soprou um vento, coisa que é misticismo às vezes até, né? E não é isso que é o chamado de Deus. Na verdade, tem aí uma série de versículos, que eu também não vai dar para eu ler tudo, mas quando vocês tiverem a apresentação, é interessante que vocês leiam, de textos que falam do chamado, mas chamado para a vocação a que Deus nos chamou, de servirmos, de sermos cristãos piedosos nesse mundo. Todos fomos chamados a sermos discípulos de Cristo e obedecer a tudo que ele ordenou. Então, esse é o princípio básico, fundamental. Todos nós somos discípulos. Todos nós precisamos obedecer o que Deus mandou. E o que foi que ele mandou? Que a igreja fizesse, que eu fizesse, que você fizesse. O fazer discípulo. Tarefa primordial nossa enquanto cristão. Então, ao treinarmos fazedores de discípulos, percebemos em alguns potencial para serem líderes. Né? E aí é uma percepção, como já foi dito, do que já se tem feito pela pessoa. Né? Não, em termos de piedade, em termos de amor às Escrituras, em termos de compreensão do que é a obra de Deus, de quem é Deus. A teologia é fundamental, porque a gente vai ter a compreensão do Deus a quem nós servimos, né? De tudo que ele preparou para nosso serviço, para nós servirmos, certo? Então, no Novo Testamento, há duas categorias, que são os presbíteros, pastores e bispos, e os cooperadores e ministros, né? Pessoas que estão atuando juntamente. A instrução de Paulo a Timóteo foi de evangelizar, muito embora Timóteo estivesse à frente de uma igreja, mas ele tinha a responsabilidade de evangelizar como cristão. Assim como o pastor João tem a responsabilidade de evangelizar, assim como eu tenho a responsabilidade de evangelizar, porque nós somos cristãos, né? Então, não é porque está no pastorado que o evangelismo já é para outra pessoa, porque essa é uma ordem dada a todos, né? Independente da função ou do cargo que exerçam dentro da igreja. Então, todos os cristãos devem ensinar uns aos outros. Aqui só uma distinção da compreensão de que existem ordens que são dadas a todos e existem ordens que são dadas a um grupo específico, né? Todos os cristãos devem ensinar uns aos outros. Colossenses 3,16, ensinando uns aos outros. Tem uns aos outros das Escrituras, né? Que tem o aconselhai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros. Então, nós temos que atuar, isso é para todo cristão. Todo cristão tem que atuar para a edificação do corpo nas mais diversas ramificações. Mas nem todos são mestres. Aí tem aquele grupo que Deus concedeu dom para ensino, que aí é um grupo específico. Mas isso não impede ou não anula o princípio de que eu preciso ensinar o meu irmão. Eu não tenho o dom do ensino, eu não sou um mestre, mas eu tenho a responsabilidade de, ao ver o meu irmão caminhando por uma vereda torta, eu tenho que ir lá e ensinar, e exortar, e chamar para a responsabilidade diante de Deus. Né? Isso não anula essa minha responsabilidade. Da mesma forma, todos os cristãos devem fazer discípulos. Mateus 28:19. Não tem? Já Efésios 4:11 diz que tem pessoas que são identificadas como evangelistas.
né, que Deus chamou para evangelistas. Isso anula o princípio de Mateus 28, 19? Não. Só que vão ter pessoas que vão dedicar, que tem tinha um colega de seminário que ele tinha uma habilidade, uma facilidade tão grande para chegar e falar do evangelho, né, de uma conversa assim do dia a dia, ele já puxava o gancho e já pregava o evangelho. São pessoas que têm essa habilidade dada por Deus, mas isso anula o fato de que eu sou responsável para pregar também? Não, porque Deus me deu as escrituras e Deus me mandou fazer, né? Então, eu preciso obedecer o que Deus me mandou fazer em Mateus 28, certo? Alguns são separados ou reconhecidos ou escolhidos e encarregados sob o governo de Deus com a responsabilidade por ministérios específicos. Aí vem a questão dos líderes. São pessoas que são reconhecidas no seio da igreja como com habilidades ou com competências de liderar. Aí sim, tem essas pessoas que Deus separa, que Deus escolhe. Este encargo acontece por meio do processo humano de deliberação e decisão, mas continua sendo um encargo divino, solene, uma mordomia do evangelho pela qual somos responsáveis para com Deus. Então, a igreja reconhece, a igreja identifica, a igreja envia, né, pessoas para as mais diversas localidades para pregar o evangelho. A segunda pergunta, não devemos esperar que pessoas se sintam chamadas em vez de exortá-las a que entrem na obra do evangelho de tempo integral? Então eu tenho que sentir que eu sou chamado? Não é subjetivo isso? Então, a tradição, que é que historicamente tem sido percebido, a pessoa ser chamada para se oferecer ao ministério cristão em tempo integral, né? Então, quando a pessoa tem esse chamado, é para o ministério em tempo integral. Qual é a dificuldade? E eu não estou dizendo que não tenha esse grupo, né? Até porque nós temos pastores que vivem em tempo integral do evangelho, e eu acho que tem que viver. Eu acho que tem que ter pastor vivendo em tempo integral, porque a responsabilidade de pregar a palavra é grande e isso requer tempo de preparo, né? Lidar com vidas é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre tive isso muito forte. E aí você tem pessoas que são chamadas para o tempo integral. Agora, não é porque o pastor foi chamado para o tempo integral que eu não possa dedicar minha vida em tempo integral. Eu estou no meu trabalho, eu tenho um relacionamento com pessoas no meu trabalho que nenhum de vocês tem. Qual é a minha responsabilidade? Pregar, testificar, testemunhar. Deus me colocou lá para isso. Isso é ou não é dedicação em tempo integral? Né? O grande problema na compreensão dessa separação é que às vezes a gente acha que não é nossa responsabilidade. Não, o pastor que é responsável porque ele tem tempo integral. Eu trabalho, minha vida é muito corrida. Mas o meu trabalho é o meu campo. O meu trabalho é o local onde eu devo atuar como cristão. Então é tempo integral. Nós não somos, eu vou trabalho, vou deixar o cristianismo em casa e vou para o trabalho. Não é assim. Nós somos cristãos 24 horas por dia. Então, não existe essa de dedicação em tempo integral ser uma exclusividade só do pastor. Existe na compreensão de que o pastor vai se dedicar, né, vai ser remunerado, e a gente vê até Paulo, em alguns momentos, buscando o seu sustento, mas o pastor ele precisa ter tempo para estudar as Escrituras, dedicar tempo à palavra de Deus e à oração. Isso aí é uma necessidade para a edificação da igreja. Mas isso não implica em que nós, enquanto cristãos, que não temos essa dedicação exclusiva, não tenhamos uma dedicação exclusiva também. Só que é diferente,
no sentido de que nós não somos remunerados pela igreja essa é a única diferença, mas nós temos dedicação exclusiva, porque nós somos cristãos o tempo todo, ou pelo menos devemos ser. E a proposta de fazer discípulo é em qualquer lugar. Então, se eu perco essa compreensão, eu vou ser alguém no meu trabalho e na igreja eu vou ser outra pessoa. Né? Pode acontecer isso. E não é essa a proposta de Deus para a nossa vida enquanto cristão. Certo? A Bíblia, o que é que diz a Bíblia? O reconhecimento à separação de trabalhadores do Evangelho é feito por outros presbíteros, líderes e pastores. Né? Nós vemos isso no envio de Timóteo, que foi comissionado, deveria transmitir a homens fiéis. Né? Então, nós temos Paulo enviando Timóteo, então, reconhecendo Tito também, né? Dentro desse contexto. Então, o chamado de Deus o chamado de Deus é mediado tem um errinho aí, viu? Pela agência humana de ministros reconhecidos. Pessoas tementes a Deus reconhecem outros que vão ser cooperadores. Devemos ser proativos em procurar desafiar e testar pessoas para serem separadas para o Evangelho, para a obra do Evangelho. Então, a percepção de pessoas que podem ser, ou que têm o potencial de ser futuros pastores, futuros evangelistas, é nossa. A gente precisa identificar, perceber, certo? E desafiar, porque às vezes a pessoa em si ela está ali trabalhando e não percebe a possibilidade de ser uma pessoa que vai atuar de forma dedicação exclusiva nesse sentido de trabalho na igreja, ou trabalho fora da igreja, né? Então, terceira pergunta, não podemos nos envolver na obra do Evangelho sem sermos pagos? Essa pergunta aí é fácil, né? Claro que podemos nos envolver sem sermos pagos, né? Nós não temos essa necessidade, até porque, como eu já disse, a vida cristã deve ser vivida em qualquer lugar e o serviço deve ser onde nós estivermos. Então, eu não preciso ter... Deus já me paga, né, com o meu sustento, porque o meu trabalho foi Deus que me deu e é uma forma de Ele me sustentar. E é um local onde eu posso testemunhar dele. O método de pagamento e o número de horas trabalhadas não são fatores definidores. Eu não tenho que me restringir a atuar como cristão, porque eu estou sendo pago ou não estou sendo pago. Isso não existe, né? Paulo, ele trabalhou fora, né, para ter o sustento dele, para poder pregar o evangelho, né? Um fazedor de tenda, junto com Priscila e Áquila. Então, quem prega o evangelho, viva o evangelho. Isso é um princípio que, como eu disse, eu acho que é bíblico nós termos um pastor que a igreja sustenta e bem, né, e com responsabilidade, para que ele dedique a sua vida ao estudo das Escrituras, para pregar a verdade de Deus e para dedicar-se à oração e ao investimento em vidas. Né? Isso aí, certamente, a Bíblia traz esse ensinamento em 1 Coríntios 9, de 1 a 12, Gálatas 6, 6. Então, há, neste caso, uma variedade de possibilidades. Eu posso ser pastor e posso trabalhar fora. Paulo fez isso. Eu posso ser pastor, dedicação exclusiva. Né? Paulo também viveu essa realidade. Então, nós temos essas possibilidades. O ideal, tempo integral para dedicar. Né? Dedicação à oração e à palavra. O ensino das Escrituras requer preparação e preparação requer tempo. Né? A gente, para se preparar para um estudo desse, a gente precisou de tempo, de estudar, de se empenhar para aprender, para poder ensinar de forma clara. Né? Uma quarta e última pergunta, continuar no trabalho circular diminui as pessoas? Ou seja, existem duas classes de cristãos, os chamados, que eu coloquei até em caixa alta aí, né? E o resto, né, dos cristãos? De forma nenhuma. Pelas razões que eu já mencionei até. Diante de Deus, trabalhar
é fundamental, é propósito de Deus, é bom, né? Não é errado você trabalhar, pelo contrário, é propósito de Deus. Mesmo após a queda, o trabalho permanece bom, digno e necessário, né? Então, há uma necessidade de termos o nosso trabalho. É um ambiente onde servimos a Deus, e aqui é o elemento central nessa questão da atuação do cristão no trabalho, né? E num nível profundo, quando trabalhamos em qualquer serviço, trabalhamos para Cristo. Tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. Tudo. Não existe nada na nossa vida que fuja a essa realidade, ou não deve existir, certo? Então, Deus deve ser glorificado em todos os sentidos. Trabalhamos não para nós mesmos, mas para os outros, para servi-los. Eu sei que já passou aqui, né? Mas está acabando, viu? Ultrapassei aqui 8 minutos, mas estamos concluindo já. Então, continuar no trabalho, trabalhamos não para nós mesmos, mas para os outros, para servi-los. Então, o princípio do trabalho, de nós fazermos aquilo que é de nossa responsabilidade, se é para a glória de Deus, nós precisamos fazer o melhor. Porque Deus vai ser glorificado, ou deve ser glorificado e reconhecido com aquilo que a gente faz. E nós estamos servindo uns aos outros. O princípio do servo: sirva como se você estivesse servindo a Cristo. Né? Então, o princípio é esse. O trabalho pode se tornar um ídolo, e aí é onde mora o perigo. Quando eu perco a visão de que o trabalho é o meu local de testemunhar, e eu restringo o meu trabalho apenas à forma que eu tenho de ganhar o meu sustento todo mês. E eu me dedico tanto àquilo, né, que eu acabo perdendo o foco central do porquê que Deus me colocou ali. Né? Não estou dizendo que você vá abrir mão do seu salário, porque o seu objetivo é testificar ali no seu trabalho, de forma alguma. Né? É a forma como Deus escolheu para sustentar você. Mas aquilo não pode ser o centro da minha vida. A parte mais importante. Porque eu não sou professor, eu sou cristão e estou como professor na minha escola para servir a Cristo ali. Então, a ideia é essa: nós somos cristãos em qualquer lugar. Se eu, de repente, mudar de profissão hoje, resolver ser, sei lá, médico, eu vou ser cristão atuando na medicina para atender vidas. Então, eu preciso ter isso muito para que eu não perca o foco. 2 erros comuns. Criarmos 2 classes de cristãos, que foi o que a gente já mencionou: os trabalhadores do evangelho reconhecidos e os demais cristãos. Isso não existe. Todos nós somos trabalhadores de Deus. Todos nós. Existem realmente aqueles que são chamados, como a gente já mencionou, né, para funções específicas de liderança, mas todos nós trabalhamos para Deus. Indistintamente, certo? Então, é como ele até usa o exemplo da Fórmula 1, que existe só uma pessoa ali no carro, né? Existe um monte de gente atuando, mas existe só uma pessoa ali no carro. Né? Existe um monte de gente por trás, né? É como o pastor que está lá sozinho, correndo atrás de fazer tudo, né? Atuando. É diferente do jogo de futebol, né? Que o jogo de futebol ele tem um capitão, né? Tem o capitão do time, mas todos são jogadores. Né? O capitão está exercendo a função de conduzir o time, mas todos têm que jogar. Não é só o capitão que joga. Né? Se for só o capitão que joga, vai perder. Né? Vai descambar para o prejuízo. Né? Então, todos somos discípulos e fazedores de discípulos de Cristo, sem exceção. Outro erro, segundo erro, dissolvermos a distinção entre trabalho do evangelho e qualquer outro trabalho, colocando o trabalho como meio de redenção. É aquela ideia de
eu trabalhar e fazer bem, e ao fazer bem eu estou testemunhando. Eu não preciso falar de Cristo, eu já estou testemunhando que eu estou fazendo bem o meu trabalho. Eu estou redimindo a cultura, e por redimir a cultura eu estou fazendo o meu papel. Não anula a nossa responsabilidade de falar de Cristo de forma clara, né? Precisamos sim fazer o melhor no nosso trabalho, porque tudo que fazemos deve glorificar a Deus. Mas nós não devemos substituir o fato de darmos bom testemunho à pregação da palavra. Ela deve ser pregada e deve ser dado o testemunho. As duas coisas, elas devem ser uma realidade da nossa vida. Sendo um bom profissional, ajudo a redimir. Esse é o princípio errado, né? Ajuda a redimir a cultura, contribuindo de alguma forma para o crescimento do reino. Totalmente deturpado e longe do que Deus espera de nós, né? É um erro, de fato, pensar dessa forma. E fazemos discípulos levando dedicadamente a palavra de Deus às pessoas. Nada substitui isso. A forma das pessoas chegarem ao conhecimento de Cristo é pela pregação da palavra. Não existe outra forma, né? Pregação não só com a boca, mas com a forma como nós vivemos. Também não é só com a forma como nós vivemos, né? Eu vou aqui, estou caladinho, não falo de Cristo, mas estou vivendo... Tem muita gente boa, né? O pecador não regenerado, muitas vezes pode agir, às vezes tem até posturas bem interessantes, né, em relação à criação de filhos, à postura ética no trabalho, né? Então, isso aí... Exato. Tem a questão do mérito que faz com que pessoas sejam eticamente corretas, sejam bons pais, bons filhos, né? E aí vai. Mas isso não vai redimir a pessoa. O que vai redimir é a pregação do Evangelho. É deixar clara a mensagem do Evangelho. E aí, para concluir, os discípulos não tiveram dúvidas de como executariam o que Jesus lhes estava pedindo. Eles foram discipulados. Eles andaram com Cristo. Eles viram em Cristo o que é que eles deveriam fazer. E eles fizeram. Eles obedeceram. E por isso que nós temos o Evangelho chegando até nós no dia de hoje. Então, que Deus nos use. Esse é o nosso desejo, nossa oração. Que Deus nos use. É difícil? E vai se tornar cada vez mais. A notícia não é boa. Pelo contexto que a gente está vivendo, vai ser cada vez mais difícil você falar de Cristo e você falar do pecado. Mas isso não deve, e essa deve ser a nossa oração, isso não deve nos impedir de falar aquilo que devemos falar. Não deve nos calar, né? E que Deus seja honrado através das nossas vidas, no nosso dia a dia, onde estivermos. Amém? Vamos falar para as pessoas. Sim. Nós temos mais privilégios, né, do que no passado, falando como igreja e como discípulos de Jesus, pessoalmente. Uhum. E a nossa área de atuação, de alcance, ela ainda é muito maior do que também no passado. Não se restringe mais somente a minha casa, ao meu trabalho. Uhum. Então, são a responsabilidade que certamente nos será cobrada, né, quando estivermos no tribunal de Cristo. E se nós não fazemos nem aquilo que é do nosso convívio, hoje nós temos um alcance quase que ilimitado de fazer isso, né, como você falou no final, de ensinar a palavra de Deus. E apesar de ser um privilégio, temos essa comunicação instantânea, virtual, sem limites geográficos, o que nós estamos fazendo também para que pessoas, não só do nosso convívio, não só da nossa adjacência, não só do nosso trabalho, mas pessoas que estão muito além, muito distante, mas ao mesmo tempo podemos alcançar, não fazemos. Uhum. Apesar desse privilégio de ter esse curso híbrido,
esse trabalho de alcançarmos, de se aplicar isso também. Sim. A primeira vez que nós nos aplicamos a aprender a Bíblia, nós também devemos nos inserir na nossa geração, não apenas para o nosso prazer, de usá-la para o nosso prazer, mas de usá-la em prol do Evangelho. E isso é mais uma responsabilidade que nós vamos prestar contas. Exatamente. As possibilidades são diversas, né? São inúmeras. E aí, realmente vem a pergunta, como é que nós estamos aproveitando essas oportunidades? Né? Eu falo isso não apenas no pessoal, na minha visão, mas como igreja. Como a igreja está se preparando, investindo, se preparando para alcançar para essas pessoas. Sim, sim. Há um tempo que a gente tem muita dificuldade de iniciar uma conversa com uma pessoa ou até chegar com um folheto, um condomínio, para que chegue às pessoas. Nós temos outros meios ainda mais eficazes e melhores que nós estamos sendo entendidos. Sim, sim. Porque o mundo com as outras coisas, Netflix e muitas outras coisas que estão alcançando pessoas. Por que nós também não alcançamos com o Evangelho? Eu acho tão... isso aí que você falou, me veio à mente o Cadu, do meu filho. A gente tem tomado muito cuidado com ele com relação a vídeos do YouTube que ele assiste, né? Temos vigiado bastante porque a gente percebe que quem tem a má índole de postar coisas infantis com mensagens deturpadas, né, tem o propósito de criar uma geração com conceitos bem diferentes dentro da perspectiva deles, de violência, né, de sei lá, liberdade ou libertinagem sexual, coisas do tipo. Então, existe muito essa questão do uso das tecnologias para disseminar mentiras, né? Disseminar coisas que vão prejudicar a criança. Né? Eu cito um exemplo que o Cadu ele gosta muito de número, e ele estava assistindo número e a gente viu, então, deixa ele assistir, porque é de número, né? Um número conversando com o outro tal. De uma hora para outra, o número 4 pega uma arma e atira no número 1. Né? Então, assim, de usar as tecnologias para o mal, tem muita gente fazendo isso. O que é que nós, enquanto igreja, estamos fazendo? Né? Para fazer exatamente o oposto. Então, são ferramentas que Deus permitiu que nós tivéssemos e que tem a possibilidade de usar para a glória dele. Né? Então, assim, precisamos atuar, pensar, refletir o que é que nós podemos fazer para fazermos discípulos. Em todos os viés aí, todas as vertentes que a gente puder alcançar. Né? Acho uma questão essencial. Eu lembro que eu e alguns jovens na igreja, nós éramos desejosos de pegar o evangelho, mas por falta de treinamento, de um esclarecimento mais da escritura, a gente ficava temeroso e acaba nunca saindo, por conta da falta desse treinamento. E assim, dentro do que a gente pode perceber, em termos de pregação da palavra, nós temos as ferramentas básicas quando nós nos convertemos, né? Nós podemos ter o receio de repente, uma pessoa fazer uma pergunta e a gente não saber responder. Na nossa imaturidade, isso aí pode ser vergonhoso, né? Isso aí eu já passei também. Na adolescência, eu tinha muito essa ideia, né? De, vai que eu abordo alguém, a pessoa me pergunta uma coisa que eu não sei responder, aí eu vou passar vergonha, né? Mas dentro da minha caminhada, eu fui percebendo que o fato de eu não conhecer não é impedimento para eu pregar o básico, que é o evangelho. E eu posso usar essa falta de conhecimento, tipo assim, o cara me fez uma pergunta que eu não soube responder.
eu posso usar isso como um gancho para voltar outra vez e trazer a resposta, né? Pode dizer, olha, se você me permitir, eu não sei lhe responder isso agora, mas eu posso voltar na próxima semana ou amanhã, né? Sei lá, depender da disponibilidade, e conversar com você sobre esse assunto. Pode ser um canal aí, um gancho para um retorno na casa, né? Então, a gente precisa ter essa percepção. Eu sei que a imaturidade muitas vezes não nos dá isso, a gente só fica com medo e trava, né? Mas a gente, quando vai amadurecendo, a gente vai percebendo as possibilidades, né? E por isso a importância da maturidade aí nesse processo, né? De cooperar. Tá certo? É isso. Se ninguém tiver mais alguma colocação ou pergunta, vamos orar para a gente concluir. Obrigado a todos pela atenção, né? Em casa e aqui. Espero que tenha sido um tempo proveitoso para todos. Tá? Vamos orar. Bondoso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, pelo tempo que tivemos para pensar, ó Deus, essa tarefa tão primordial da tua igreja, que é fazer discípulos. Que o Senhor nos capacite, nos dê condições, ó Deus, de investirmos a nossa vida em tempo integral, onde estivermos, para que o teu nome seja conhecido. Nos abre a oportunidade, ó Deus, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, onde quer que estejamos, e até usando, ó Deus, as ferramentas que o Senhor tem nos dado para alcançar outros povos distantes, com a pregação do teu evangelho. Muito obrigado pelos irmãos que puderam chegar, muito obrigado pelos irmãos que puderam acompanhar de casa, que o Senhor nos dê, ó Deus, no dia 26, uma oportunidade preciosa para colocarmos em prática todo esse aprendizado. Eu te peço, Pai, agradeço e te peço que o Senhor nos conduza em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém.